Olá, eu sou Viviane Faria e hoje a gente vai ter um papo gostoso sobre holding e sobre investimentos. Vou apresentar primeiro o Rodrigo Soares, que ele já está aqui mais de 15 anos no mercado financeiro, é formado pela UFRJ, é formado em contabilidade e tem um MBA em marketing empresarial pela Cândido Mendes. Rodrigo, conta um pouquinho da sua trajetória pra gente. Eu comecei no Unibanco, né? Que depois virou Itaú com a fusão, e fui andando pelos bancos até chegar a hora de sair e mudar, fazer essa transição de carreira, né? E essa transição foi muito benéfica, porque hoje em dia eu tenho tempo para cuidar dos meus clientes como eles merecem ser cuidados. Porque no banco você tem vários atributos a fazer que não são ligados a investimento. Então você acaba não tendo tempo suficiente e que precisa para você montar uma carteira e fazer essa carteira ter a melhor rentabilidade. Por isso essa transição de carteira foi tão bem elaborada e está sendo tão bem aceita aí pelo mercado. Bacana, boa trajetória. E a Joyce Nunes, assessora de investimentos, advogada, sócia da Golden Investimentos. E eu vou fazer a mesma pergunta. Joyce, conta um pouquinho da tua trajetória até aqui, né? Como é que foi essa experiência? E a gente vai aprofundando o nosso bate-papo. Obrigada. Foi muito legal, né, ver hoje como evoluiu a indústria. Eu comecei lá atrás, né, acho que foi praticamente meu primeiro emprego. Comecei no Bradesco, depois passei por grandes instituições também, passando pelo Santander, pelo Citibank, sempre na parte de assessoria de investimentos e lidando ali com os clientes alta renda. E, em paralelo a isso, eu também fazia, né, a parte de estruturação de organização do patrimônio, porque a minha formação, tanto financeira quanto na área jurídica, ela vem em paralelo. Então, consegui, né, em determinado momento, alinhar os dois conhecimentos para que pudesse ajudar as famílias a como proteger, a como organizar o patrimônio sem abrir mão de rentabilidade. E a mudança, né, de chave para estar dentro da Golden, para fazer, né, tudo que a gente consegue fazer para os nossos clientes, se deu justamente com essa necessidade de trazer esse acompanhamento que, infelizmente, às vezes ficava muito disperso, né? Ou você tratava dos investimentos ou da proteção. Então, isso hoje já é possível com toda essa evolução. Bacana. E como é que foi para ligar essa chave entre um banco e virar sócia da Golden Investimentos? Como é que foi essa transição? Eu acho que conforme até, né, foi com a questão da pandemia, né, foi justamente ali no auge da pandemia em que deu esse start. Eu acho que já era um sentimento tanto meu quanto dos sócios, né? A gente já conversava muito, né, de ter algo que a gente pudesse alinhar sem conflito de interesse, que a gente pudesse, de fato, acompanhar toda a trajetória das famílias dos nossos clientes. E aí, na pandemia, diante de toda aquela situação, né, que a gente acompanhou muito forte, a gente, de fato, tomou, acho que, um ímpeto a mais, uma coragem a mais para realmente largar, né, o que a gente fala que é o nosso quentinho, de estar dentro de uma grande instituição para daí montar, né, uma assessoria que pudesse, de fato, estar ali alinhando todos esses interesses. Bacana. Vou perguntar para o Rodrigo. Falando nisso, né, da questão do banco, o cliente ele fica muito engessado quando ele está ali preso no banco. Tem a questão do conflito de interesse mesmo. Mas pensando para quem está assistindo esse vídeo agora e está começando, vou fazer aquela pergunta básica. Qual é a diferença entre poupar e investir? Então, poupar é quando você pega parte do teu salário e você guarda em casa. Você poupou. A partir do momento que você pegou essa sobra e você levou para algum local para investir e esse dinheiro que você poupou, ele começou a rentabilizar, isso chama-se investimento. Então, poupar é quando você apenas guarda um dinheiro. Investir é quando você pega aquele dinheiro que você guardou e você faz aquele dinheiro render e aí você passa a ter uma rentabilidade. Isso é investir. E a gente não tem muito sobre isso nas escolas, né, na faculdade. Infelizmente, o brasileiro ainda tem muita dificuldade, né? Agora, de uns tempos para cá, a gente vê crescendo, né, ainda bem. Mas me conta, Joyce, por que a educação financeira é tão importante? Diria que é essencial você saber lidar
com o seu patrimônio, né? A gente acha que vem de uma cultura onde desde pequenininho muitas pessoas crescem ouvindo que a gente tem que estudar, que a gente tem que se formar, ser independente, para ganhar dinheiro. Mas se você não tem uma educação financeira, você só ganha dinheiro e você não sabe o que fazer com esse dinheiro. Então, a gente tem uma gama muito grande de pessoas que se tornam pagadores de boletos, né? Ganham muito bem, mas não conseguem administrar muito bem. E aí, a gente vê, né, que a cultura atualmente das pessoas não tem mais como no passado dos nossos pais, dos nossos avós, ter uma segurança financeira em relação à aposentadoria, a contar com o INSS, a ter bons empregos. Então, isso é essencial, a pessoa ter uma educação financeira e não ficar esperando com que isso vá cair do céu, né? Que você não vai aprender tudo que você precisa aprender na escola, você entra na faculdade e você também não aprende tudo lá na faculdade para organizar o seu dinheiro, para você guardar e saber como investir. Você aprende a somente ganhar. E isso é muito importante também para que você consiga alcançar os seus objetivos. E no meio desse caminho, não adianta só pensar em, eu quero tal coisa. É importante traçar metas ao longo desse processo, né? Me conta como é que você explica isso para a pessoa que hoje quer investir com vocês, que está em dúvida. O que a pessoa que acabou de chegar para um assessor de investimentos precisa saber e precisa traçar ali com o assessor a longo, médio prazo, a curto prazo? Conta um pouquinho para a gente. Então, muita gente, quando chega, né, chega querendo falar de produto. E algumas pessoas, quando nunca tiveram diante de uma assessoria de investimentos, elas até sentem um impacto inicial, né? Porque você chega em algumas estruturas tradicionais e a pessoa já quer logo falar papum, né? Você vai botar no investimento X, no investimento Z. E, na verdade, não. Tudo na nossa vida se trata dos nossos objetivos. Se trata de como você vai fazer para alcançar os nossos objetivos. Porque a gente pode querer as mesmas coisas, mas o caminho que a gente vai chegar até lá, a nossa estrutura de vida, às vezes é completamente diferente. Então, às vezes, eu preciso ter uma estratégia para alcançar a compra daquele imóvel que vai ser uma estratégia diferente da sua. Então, qual vai ser a melhor estratégia? Será que para comprar um imóvel, ou eu vou guardar dinheiro a minha vida inteira para comprar aquele imóvel à vista, ou eu vou fazer a compra do imóvel através de um financiamento, ou através de um consórcio? Existem N maneiras, N estratégias para alcançar um único objetivo. Só que escolher esse meio do caminho é o papel fundamental que as pessoas podem contar em relação à assessoria para que seja um caminho personalizado. Então, às vezes, você vai ser um caminho que você vai trilhar mais rápido, um caminho menos doloroso para alcançar aquele objetivo. Mais algum ponto, Rodrigo, sobre por que escolher um assessor de investimentos ao invés de fazer por conta própria, por exemplo? Na verdade, o que eu costumo falar para os meus clientes, né? Na verdade, eu sou os olhos do meu cliente no mercado financeiro. Eu vejo aquilo que ele não pode ver, que ele não tem tempo de ver, né? Então, eu costumo dizer que cada carteira que eu monto é um DNA. É como se fosse cada um de nós mesmos. Você tem um DNA, a Joyce tem um, eu tenho outro. E aí, cada carteira vai ter um DNA, porque cada um vai ter um objetivo. A meta pode ser a mesma, alcançar tal valor. Mas atingir aquele objetivo, você tem vários caminhos. Então, eu preciso traçar o teu perfil de investidor, eu preciso traçar o tempo que você tem, qual o valor do aporte que você tem. Então, juntando todos esses fatores, você vai montar a carteira de acordo com a tua necessidade e com o teu tempo. Eu costumo dizer que todos podem, todos devem, todos conseguem. Basta trilhar o caminho certo de cada um. E tem algum mínimo hoje para começar a investir? Na verdade, não. A gente tem fundo de investimento que começa com R$100. Né? Então, a gente tem fundo de previdência com R$100. Bacana. Então, assim, você não tem um limite, você não tem um mínimo para começar. O importante é começar. É começar a ter essa mentalidade, né? De Isso. Que preciso me organizar e não deixar para a hora do desespero, né? Mas sim programar a vida toda. É criar o hábito. E por que esses aportes mensais hoje, eles potencializam tanto o resultado? Por exemplo, eu fui lá e fiz de R$100 com o Rodrigo e nunca mais apareci. Por que é importante ter essa constância?
Na verdade, essa constância ela vai ser muito importante porque são juros compostos, né? É juros sobre juros. Então, mesmo que você faça um aporte de R$100 e você só vai fazer outro ano que vem, os juros ele vai incidir mês a mês em cima daqueles R$100. Então, ele vai potencializar o teu ganho futuro, né? Quanto mais tempo você deixar aquele dinheiro investido, mais tempo ele vai capitalizar. E, claro, você fazendo aportes, você vai potencializar isso e você vai ser mais breve você atingir o teu objetivo. Legal. Entendeu? Bacana. É isso mesmo. As pessoas ficam muito limitadas ainda, né? Em como é que vão investir. Por que eu preciso? Eu preciso juntar uma grana. Eu escuto muito isso. Não, Vivi, eu ainda tenho pouco dinheiro. Eu preciso juntar mais dinheiro para poder procurar um assessor. E, na verdade, é o contrário, né? Se você tem pouco, começa do pouco, mas começa. Por que é tão importante destravar essa mentalidade, Joyce? Fala pra gente. Eu diria que é essencial, né? É quase a mesma analogia de você estar acima do peso e falar assim, eu preciso emagrecer para procurar um nutricionista. É basicamente isso, né? E o brasileiro, ele tem uma cultura de curto prazo, né? Fica sempre ligado de, só se vive uma vez. Mas eu preciso desse celular, eu preciso dessa viagem. E, às vezes, ele bota uma parcela que não deveria colocar no seu orçamento, e se ele colocasse parte daquela parcela, ou seja, ele não vai deixar, às vezes, de ter aquele celular, não vai deixar de fazer aquela viagem, mas se ele se organizasse, ele chegaria, às vezes, em 5 anos, em 10 anos, fazendo muito menos esforço, tendo muito menos problema financeiro do que a maioria das pessoas tem. Então, eu diria que, assim, o brasileiro, ele é imediatista. Ele não quer pensar no longo prazo. Só que isso é uma cultura que a gente precisa muito trazer para as pessoas, justamente porque o mundo está mudando. Os nossos pais, antigamente, se aposentavam pelo INSS. E hoje em dia, isso já é uma realidade assim, muito perigosa, né? Porque lá na frente o INSS não vai ter dinheiro para pagar todo mundo. É verdade. E aí, entrando para a pessoa que está começando, que está aprendendo ainda, explica o que são esses juros compostos, Rodrigo. Na verdade, você aplica R$100, aí ele vai dar os juros do mês. No outro mês, os teus R$100 viraram R$102, por exemplo. Então, os juros vai incidir em cima de 102. E aí não vai dar mais 2, vai dar 3. E é juros sobre juros. Então, assim, você vai crescendo a tua rentabilidade mensalmente. E aí, se você deixar o dinheiro parado em casa, você vai perder essa rentabilidade e você ainda vai perder o teu poder de compra. Porque quando você está com o teu dinheiro parado em casa, você ainda perde para a inflação. Perfeito. E me fala aqui, aproveita e deixa para o pessoal que está assistindo, seu @do Instagram. Opa, né? Rodrigo AIXP. @RodrigoAIXP. E para quem está assistindo agora, o que a pessoa precisa fazer para eu quero abrir minha conta, quero entrar para a Golden, eu quero abrir minha conta com o Rodrigo. O que ela precisa fazer? Tem um link na sua bio? Tem que entrar no site? Pode entrar lá no meu Instagram, lá em mensagens, deixar uma mensagem, já vai direto pro WhatsApp, eu vou ver aqui a mensagem, vou responder e a gente vai fazer uma reunião para a gente justamente traçar esses objetivos. Perfeito. Qual é o seu, Joyce? Fala pra gente. Joyce Nunes, AI, são 2 A's, AI. E tem um link lá na minha bio, onde tem um formuláriozinho para você preencher os seus objetivos, o seu patrimônio, né? Que aí a gente vai conseguir te esclarecer certinho e te direcionar, né? De acordo com o teu objetivo, com o volume do seu patrimônio, para que a gente possa te oferecer uma melhor experiência. É super importante lembrar que a Joyce não trabalha só na parte de investimentos também, mas sim na parte de planejamento familiar, né? A parte de criação de holding, se necessário ou não. Então, eu vou perguntar para ela o que é holding familiar, afinal, que as pessoas falam, que já está na novela. Explica aqui pra gente. A holding, ela já é um sistema muito antigo, né? Apesar de ter sido difundido aí nos últimos 4, 5 anos. É um sistema que foi originalmente lá da Inglaterra. Nada mais é do que um sistema que consiste ali numa empresa que vai funcionar como um cofre para colocar o patrimônio das famílias, né? Então, existem diversas formas da gente criar esse sistema e vai depender muito dos objetivos, do patrimônio, da família, para que a gente consiga fazer, não somente pensando numa economia tributária, mas em relação à proteção, à organização do patrimônio, ao acesso a esse patrimônio, né? Que esse tipo de estrutura, ele não auxilia apenas para caso sucessório, mas ele é uma estrutura fantástica que vai proporcionar, proteger
e organizar de diversas formas o patrimônio da família, que por vezes os outros instrumentos que são mais conhecidos, né, no Brasil, eles não conseguem com tanta eficiência. E para quem está começando agora, aquele pai de família, aquele avô, né, que já está com a família estruturada, já está pensando aí como vai deixar seu patrimônio para os filhos, para os netos. Para quem está começando a pensar nisso, qual é a dica que você dá? Né? Qual a orientação para quem ainda está começando a entender como funciona isso? O ideal é você realmente olhar para o seu patrimônio e pensar como isso seria perpetuado para as outras gerações. Independente se você tem filhos, se você não tem filhos, mas todos nós, às vezes, né, temos uma pessoa que a gente se preocupa, que a gente gosta, é entender, né, como fazer com que esse patrimônio chegue nas mãos de quem você gosta, com menor impacto, com menor burocracia, com a menor dilapidação. E não somente isso, costumo dizer, né, a gente também tem muitos clientes que às vezes não têm filhos. Preciso me preocupar com a gestão desse patrimônio? Sim. Pior do que a gente depender emocionalmente de um ente querido é a gente depender financeiramente daquele ente querido. Porque você pode ter o patrimônio, mas se você ficar incapacitado de tomar decisões durante um período, seja por uma doença, por um acidente, para a sua família, para os seus amigos conseguirem ter as suas custas ali com o seu tratamento, eles vão precisar de um auxílio judicial, vão precisar passar por uma burocracia para acessar o seu patrimônio. E algumas estruturas, como eram antigamente, né? Uma conta conjunta, hoje em dia já não é tão fácil, dependendo do tempo para que seja utilizado. E como é que você dá essa orientação de alinhar a situação financeira da pessoa com a questão da organização patrimonial? Existem diversos protocolos, né? E independente, tem muita gente que às vezes só pensa nisso quando já está com o patrimônio todo construído, quando já está lá com seus 60, 70 anos, e aí ele se vê diante de alguma situação e fala assim, acho que agora eu preciso conversar com você. E eu falaria que, assim, a forma mais barata, a forma mais prática é quando você está construindo o teu patrimônio. Porque quando você está ali trabalhando, está construindo de pouquinho em pouquinho, se você já constrói dentro da estrutura certa, do ponto de vista tributário, de organização e também objetivando a sua rentabilidade, você não vai ter esse trabalho lá na frente. Então, a melhor dica é começar desde o seu primeiro valor investido. Entender se você precisa de uma holding. Joyce, eu sou médico, eu sou empresário, mas eu ainda não tenho a minha casa própria. Eu preciso de uma holding? Sim. Eu vou precisar depois também ter algum seguro? Muitas vezes sim. O planejamento patrimonial, ele não é composto por um único instrumento. Ele é composto por alguns instrumentos que, em conjunto, eles formam esse planejamento. Excelente. São muitas dúvidas sobre esse assunto, né? Agora a internet começou a divulgar, já está aparecendo na televisão, já acho que a segunda novela que fala sobre o tema. Mas a gente vai voltar a perguntar isso mais um pouquinho. Rodrigo, eu escuto, quando eu fui abrir minha carteira, né, montar ali minha estratégia de investimentos, eu fui denominada por um perfil de investidor. Como é que funciona isso? Cada um tem o seu? É feita uma análise antes? Na hora que você abre a tua conta, você recebe um perfil, na verdade um questionário, e esse questionário, de acordo com as tuas respostas, ele vai traçar o teu objetivo, o teu perfil. E aí a gente vai traçar o teu objetivo, se você vai ser conservadora, moderada ou arrojada. Então, assim, vai depender das respostas que você dê, né? E isso não é uma coisa que vai ficar assim para sempre. Né? A cada 2 anos ou 1 ano, se você quiser, você pode refazer essas perguntas para a gente ver se você ainda está com aquela mesma linha de raciocínio, se você ainda é conservadora, se você hoje em dia já não tem uma visão mais moderada por já ter uma carteira há um tempo. Então, assim, eu com os meus clientes, de tempos em tempos, a gente refaz esse perfil, até para a gente ver se ele não mudou a linha de raciocínio dele. Eu tenho clientes que começaram moderados e hoje em dia têm ação na bolsa, ou seja, eles hoje em dia são mais arrojados. Né? Então, assim, é uma coisa que não é engessada.
Você hoje pode estar moderada e amanhã, depois você pode estar mais arrojada. Entendi. É importante entender isso, né? Porque às vezes a pessoa começa com... Não quero colocar nada em ação, tenho medo ali. E daqui a pouco já tá, vambora. E aí tem esse equilíbrio também, né? Sim. Semana passada mesmo eu abri a conta de uma cliente e na entrevista, na reunião, ela falou: eu sou super conservadora. Na hora que ela preencheu o perfil, ela deu moderada. Ela mesma, eu falei, tá vendo? Errado. Tá errado. Você mesmo tinha uma linha de raciocínio tua errada. De repente é uma trava que você tem de sempre ouvir que a poupança é bom, só o CDB que é bom. E não é, você é moderado. Então, assim, você já está abrindo o teu leque para outras oportunidades que podem gerar rentabilidades melhores e você até atingir o teu objetivo mais rápido, né? Mais breve. E para quem tá pensando em investir, aí sempre fala, né, a questão do imposto de renda. Porque tem que declarar, não vou saber declarar direito. Hoje tem investimentos que são livres de imposto de renda? Sim, a gente pode investir em LCI, que é a letra de crédito imobiliário, LCA, que é a letra de crédito agrícola, e esses investimentos não têm incidência de imposto de renda. Entendeu? Você pode aplicar e não ter o imposto de renda no final. E os que têm imposto de renda já são dedutíveis na fonte na hora que você efetua o resgate. Então, assim, não vai te dar nem tanto trabalho na hora de fazer a tua declaração. Entendi. Aí é fácil. E para quem... os aportes ali que tem imposto de renda já vem prontinho o relatório ali no final. Sim, no final do ano, quando dá um informe de rendimento, já diz o valor que você aplicou, o valor que você tem no final do ano e o imposto. Então, na verdade, você vai só transcrever para a tua declaração do imposto de renda. Perfeito. Ainda pensando nisso, agora vem mais forte a questão do diversificar em dólar, colocar dinheiro no exterior. Vocês recomendam? Me conta um pouco aí, podem falar os dois, mas me conta um pouco sobre isso. Existem muitas perguntas, o pessoal está perguntando sobre isso. Antigamente a gente falava que era muito difundido a questão de não quero pagar imposto, então eu quero investimento XYZ. Aí, depois de um tempo, em relação à organização patrimonial, todo mundo começou a... Poxa, eu quero uma holding. Eu brincava que todo mundo queria uma holding para chamar de sua. E agora, todo mundo quer investir lá fora, né? Tivemos bem recentemente aí o dólar dando um pico que assustou muita gente. E como o Rodrigo mesmo falou, né? Em relação a essa diversificação do perfil de investimentos. Eu diria que um dos grandes benefícios em relação à assessoria, que a gente não somente mostra uma estratégia, um caminho de acordo com os objetivos do cliente, a gente também vai educando ele financeiramente. Porque muita gente tem medo, tem receio de fazer algo por desconhecimento. Então, a primeira coisa que vem à cabeça é: isso eu não gosto, isso eu não quero, isso não é o meu perfil. E conforme você vai entendendo o seu objetivo, a sua estratégia, você também vai aceitando e entendendo que do seu patrimônio todo, um pedaço dele lá, 5%, 2%, 10%, você pode colocar para longo prazo, para médio prazo, em dólar, em ações. Então, é sim uma forma muito poderosa de ter essa diversificação em dólar. É, inclusive, recomendado como uma estratégia antifrágil, né, para que proteja a sua carteira como um todo. Não somente das questões políticas, questões de moeda do país, mas também para que ela compense ao longo do tempo com a sua carteira, que a maioria dos clientes estão todos concentrados num único país. Excelente. E dá para fazer isso direto pelo aplicativo, Rodrigo? Ou tem que ligar para algum lugar, ou tem que falar com o meu assessor? Tem alguma burocracia envolvida hoje para investir no exterior? Não, é bem simples. Você vai abrir a tua conta XP normal, você vai ter a tua conta XP de investimento, depois você vai abrir a tua conta global e a gente vai botar o dinheiro lá em real, vai fazer o câmbio, ele vai passar para dólar e quando ele estiver na conta global em dólar, a gente vai escolher se você quer um tesouro americano, se você quer comprar uma ação da Tesla ou do Mercado Livre ou da Google. E aí a gente vai traçando esses objetivos e vai fazer como a gente faz em real. A gente vai montar uma carteira... De acordo com o perfil do investidor. Isso aí, justamente. E aí a gente vai diversificando, né? E você vai ficar diversificado em dólar e em real. E dentro de cada carteira, vários investimentos. Ou seja, você vai realmente distribuir a tua carteira para maximizar o teu ganho e minimizar o teu risco.
É o mais importante na carteira de investimento, é isso. É você tentar maximizar o lucro e minimizar o risco. E tem algum benefício para o cliente que vai para o exterior frequentemente, por exemplo? Tem, a gente agora está com um cartão de débito. Você pode ter o teu saldo lá em dólar, você pode chegar lá na Disney, por exemplo, num dos parques lá, e você passar o teu cartão e vai debitar direto em dólar da tua conta. Bacana. Facilita muito a vida, muito, né? Bem mais fácil. Sem contar que o IOF também é diferenciado, né? O IOF do cartão ele é 5,38 e quando você faz essa remessa de câmbio ele é 1,1. Então, ao invés de você comprar o dólar, né, um pouco antes da viagem, é o que a gente sempre fala, né? Você já sabe que tem uma viagem, ou você costuma viajar, já vai mandando de pouquinho em pouquinho, né, lá para fora. Então, você chega lá, você não vai ter esse impacto de pegar como 2 semanas atrás que o dólar bateu 5,80 e agora está 5,60. Você consegue fazer esse valor médio, consegue programar, se organizar para que você consiga ter um menor impacto em relação a esse orçamento da viagem. Hoje dá pra gente se programar com antecedência, né? Com cuidado. Acho que é questão de ter essa mentalidade mesmo, né? Tem muita gente que fala, eu não vou porque é caro, porque eu já tenho filho. Quando eu boto na ponta do lápis fica absurdo, surreal. Mas se você se programar, né? Tiver um bom assessor, definir essa meta. Minha meta é levar a família pra Disney no ano que vem, trocar de carro, comprar uma casa nova. Acho que o assessor é super importante para ajudar em cada degrau, não é isso? Justamente, montar várias caixinhas. A gente não tem só o objetivo único da aposentadoria, né? Eu acho que o grande diferencial da assessoria nessa primeira reunião que o Rodrigo falou é uma reunião que a gente fala quase nada de produto e fala muito da pessoa. A gente mais escuta do que propriamente fala. Porque é importante, porque se você não sabe o teu objetivo, e se a gente não compreende o seu objetivo, a gente pode montar uma estratégia que vai ser falha. E acho que o grande diferencial da assessoria também passa por aí, porque os grandes bancos, e nós já estivemos lá, o assessor que cuida da sua carteira, às vezes ele muda muito. E aí, quando você pensa que estava quase lá naquele seu objetivo, você vai ter que contar novamente a sua história, vai ter que rever a sua estratégia. E quando você está com um assessor independente, você tem um acompanhamento que ele acompanha a tua história de vida. Ele sabe se você tem a vontade de que o seu filho estude no exterior, se você tem uma preocupação em relação ao seu patrimônio. Eu acho que isso é muito bacana. Vocês têm algum case de algum cliente que conseguiu bater meta e ficou super feliz, conseguiu realizar um sonho assim nesse sentido? Eu tenho um casal de médicos que quando eu abri a conta deles há 2 anos atrás, eles não tinham R$10 guardado. E é um casal de médico que tem uma renda mensal muito boa. E aí, conversando com eles, eu falei, não faz sentido vocês terem uma renda desse porte com 2 filhos e não ter nenhum dinheiro guardado. E eu falei, a gente tem que traçar um objetivo de pelo menos, pelo que vocês têm de renda, quanto que vocês conseguem poupar? Aí eles deram o valor, eu falei, desse valor que vocês vão deixar pra gente poupar, a gente vai investir. Eles em 2 anos juntaram 300 mil, coisa que eles não fizeram em 10 anos de casado. Então assim, foi um caso de sucesso aí. Eles hoje em dia já estão falando de chegar em 1 milhão e vão chegar. Porque se em 2 anos eles conseguiram 300 mil, eles vão chegar em 1 milhão bem rápido. É muito legal ver essa conquista do cliente, né? E faz com que eles aguça a vontade, né? Porque assim, o mesmo ato de consumismo que a maioria das pessoas tem, quando elas começam a ter o dinheiro guardado e começam a ver ele multiplicar, também aguça a vontade de guardar mais. Então você passa a gastar menos. É verdade. Você começa a pensar assim, esse dinheiro aqui, hein, dava para colocar ali numa açãozinha. É isso aí. Por aí, né? Eu acabei não me apresentando, mas eu trabalho com gestão de redes sociais. Tenho muitos clientes médicos e eles falam assim, Vivi, eu me formei em medicina, eu não me formei em marketing, eu não me formei em vendas, eu não sei vender, eu não tenho controle de estoque do meu consultório assertivo. Às vezes a gente tem que encaminhar outro profissional, porque a dor na organização é uma coisa que, em várias profissões, né? Também atendo muitos advogados, mas tem essa questão da pessoa viver o hoje e não se programar ou não contratar uma pessoa direcionada ali para o financeiro dela. E aí, pensando em proteger a família, Joyce, o que você recomenda para as pessoas, além, né, de investir, ter essa regularidade nos investimentos, né, a questão da holding, né, do planejamento patrimonial, a questão do seguro?
né? Você indica seguro de vida, você indica algum seguro específico? Qual é a diferença, né? Para quem está assistindo agora, existe mais de um tipo de seguro de vida? Me conta aí. Em relação a essa questão da proteção, né? Não adianta só você ter investimentos, você fazer um baita esforço para ganhar o dinheiro, para guardar o dinheiro, para organizar o dinheiro, se você não tem uma proteção para o dinheiro. E eu costumo falar que nós, né, que estamos ali na fase de construção do nosso patrimônio, para as pessoas que já construíram o patrimônio, gente, nós somos a geração de renda. Se acontece alguma coisa com a gente, esse investimento que a gente demorou tanto para poder construir, ele vai ser abalado. Às vezes, os imóveis que construímos ao longo do caminho, eles precisarão ser vendidos. Então, o seguro de vida, eu costumo fazer muita analogia do carro, né? A gente compra um bem material e a gente não sai com ele da concessionária sem um seguro. Só que a nossa vida, nós que somos o gerador de renda, muitos de nós, né, somos o pilar financeiro da família. Se acontecer alguma coisa com a gente acha que vai virar o super-homem, a Mulher Maravilha. Não, isso daí não vai acontecer comigo. Tem gente que tem até medo de falar sobre isso, né? Muito. Não vou planejar o meu futuro porque eu estou agorando. Bate na madeira e tudo, ó. Não, mas é justamente isso. A gente precisa mudar o paradigma. Já temos... acho que a gente já tem caminhado um pouco para isso, mas a gente ainda está muito atrasado. Nos Estados Unidos, isso já é... Todo mundo que nasce lá já nasce praticamente com uma apólice de seguro, né? Cada um por um motivo. Por quê? Como você falou, né? Os seguros, eles não são todos iguais. Os seguros tradicionais, que são aqueles que a gente vê dentro de banco, né? É igualzinho de carro. Você paga para ter a cobertura. E no final das contas, lá, às vezes você pagou 20 anos, 30 anos. Se você parou de pagar, você jogou todo aquele dinheiro fora. E tem alguns outros apólices, né, que você compra a apólice. Não é um investimento, mas ela tem uma gestão de risco ali, que você vai pagar por aquele período determinado, 5, 10, 20 anos, e ao final daquele prazo, você, se precisar, se for da sua vontade, você consegue resgatar o que você pagou com a correção do IPCA. Então, assim, não é um dinheiro que você jogou fora. E aí é o que a gente fala da gestão de risco, que é esse meio do caminho. Se não aconteceu nada em 10 anos, maravilha. Eu acho que não é para acontecer mesmo, né? Senão você falhou com sucesso. Ah, não sofri nenhum acidente, falhei com sucesso. Ótimo, ninguém está querendo contratar um seguro para usar o seguro. Mas você não jogou o dinheiro fora. Aquele dinheiro vai estar ali guardado, ou para você realmente contar como uma questão sucessória. A apólice está quitada e você não vai ter mais nenhum recurso para poder pagar lá na frente. E durante esse meio do caminho, você às vezes pagou lá 10 mil no ano para aquela apólice. Mas se acontecer alguma coisa no primeiro ano, no segundo ano, você tem uma cobertura de 100 mil, 200 mil, 300 mil. Que se você tirasse isso do seu patrimônio, às vezes corresponde a mais de 10 anos de dinheiro guardado, de economias feitas. Tem 2 seguros que eu acho super interessante, a gente falou da área médica, mas servem para outras profissões, que é quando você tem um sócio, né? E aí o sócio falece, você vai virar sócio da esposa do seu sócio, do filho do seu sócio que nunca trabalhou na vida. Então é bem arriscado, né? Existe hoje um seguro para isso, não é isso? Me conta um pouquinho. Sim, a gente faz uma apólice específica, faz, né, toda uma avaliação de quanto é a equivalência do patrimônio, né, daquelas cotas sociais, e o seguro é feito para o sócio, para indenizar a família do sócio em caso de sucessão. Porque justamente isso que você falou. Você conhece o seu sócio, você se uniu ao seu sócio, e aí a esposa, não desmerecendo, porque às vezes a relação é maravilhosa, mas um terceiro que não entenda do negócio, você traz um terceiro que não entenda, muitas vezes você quebra a empresa. Principalmente também quando a empresa não tem esse tipo de apólice. Ah, Joyce, a minha empresa tem investimentos. Mas como você mete a mão no caixa da sua empresa, que tem que fomentar novos recursos, você vai lá, vai ter que meter a mão no caixa de um valor muito grande para indenizar o seu sócio.
a família do seu sócio. Então, sim, essas apólices elas custam muito mais baratas do que você fazer esse tipo de estratégia para a empresa. Do que toda dor de cabeça envolvida, né? Justamente. E a gente amarra isso de uma forma muito simples, sabe? A gente coloca isso no contrato, a gente também, né, dentro da apólice, vai estar ali tudo amarrado direitinho, também num acordo de sócio. É muito mais simples do que as pessoas acham que é. Bacana. Tem que ter... Eu acho que tanto o podcast, né, quanto toda essa... A internet em si está trazendo, né, esses assuntos em pauta que antes eram um tabu ou era uma coisa muito surreal. Volto lá atrás na minha infância, quando a Carla Pérez colocou a bunda dela no seguro. Verdade. E eu falava, gente, mas que absurdo, só porque ela tem muito dinheiro. A Cláudia Raia com as pernas. A Cláudia Raia com as pernas. E hoje a gente tem vários profissionais que colocam, né, entendem que aquilo ali faz parte da ferramenta de trabalho, né? O cirurgião, o médico, né, o artesão. Então, me conta um pouquinho desse seguro também. É fácil de fazer, qualquer pessoa precisa, pode fazer, ou tem uma análise, ou tem um critério, alguma coisa assim? É feita uma avaliação específica, né? Inclusive nessa apólice que é comprada, você não pode comprar ela a qualquer momento. Você, na verdade, passa por uma avaliação médica para a seguradora aceitar ou não o seu risco. Então, por isso que a gente fala que assim, não basta você querer. Ah, seguradora, eu vou lá, eu quero comprar esse risco aqui. Não. A seguradora, ela tem que te aceitar. É tudo analisado. Ela faz uma análise prévia. Então, quanto mais também, mais jovem, mais saudável você for, melhor. Não adianta você querer estar com problema de saúde para daí pensar nessa proteção. E quanto mais velho, mais caro fica, porque o risco, a tendência do risco é maior. A gente tem vários clientes que às vezes chegam lá com 65 anos, eles conseguem fazer esse tipo de apólice. Até 75 anos ainda, algumas seguradoras elas aceitam. Só que o risco que eles pagam é um risco maior do que se você começar com 50, começar com 45. A gente tem vários clientes que, assim, hoje em dia convivem muito bem com determinadas doenças, né? Diabetes, pressão alta, que você fala assim, eu não tenho problema de saúde não, só tenho uma pressão alta. Mas isso daí pode ser várias causas de excludente para a seguradora. Entendi. Vamos trocar um pouquinho esse papo aí de doença, né? É importante a gente saber o passo a passo, como se cuidar, como se prevenir. Mas para quem está pensando agora em se orientar melhor sobre investimentos, Rodrigo, me conta aqui, dá para fazer uma renda passiva com a sua carteira de investimentos? Dá, claro, com certeza. E dá para fazer ela tanto em real como em dólar, né? Você pode, aqui em real, comprar fundos imobiliários, né? E esses fundos imobiliários todo mês vão te gerar proventos, né? São aluguéis, que eles vão cair na tua conta, que você pode usar, né, para pagar alguma conta sua, ou você pode aproveitar para reinvestir, né? Se você não precisar dessa renda passiva, você pode usar ela para ser reinvestida e vai potencializar a tua rentabilidade. E lá fora você pode comprar ações, essas ações vão pagar dividendos, e a mesma coisa, você pode usar esses dividendos para você mesmo, ou você pode reinvestir comprando novas ações. Então, a dica que eu deixo aqui se você gerou a renda passiva, mas você hoje não precisa dela, reinveste. Porque cada vez mais você vai ter renda passiva. Pega aquele pouquinho que apareceu ali, dividendos, é lindo, caindo no celular, gente. Todo mês aparecendo ali, dividendos, plim, plim, lindo. E coloca de novo. Isso aí. Você pode usar, inclusive, para reequilibrar a sua carteira. Tem muita gente que fala assim, Joyce, mas aí a minha parte de ações ela cresceu muito mais do que a minha parte de renda fixa. Como é que eu faço esse equilíbrio? Eu resgato as ações? Não, você pode usar, inclusive, tanto a renda dos fundos imobiliários como o pagamento dos dividendos para recompor a parte que encolheu dentro do teu portfólio, né? Sem precisar que você venda aquela sua posição das ações. Você pega o próprio filhotinho e coloca na parte que encolheu. E, inclusive, a parte da reserva de emergência, né, que a gente fala. A gente separa a reserva de emergência, que todo mundo tem que ter, eu falo que é o primeiro investimento, e a reserva de oportunidade. Então, a reserva de oportunidade ela é uma caixinha que tem que ficar justamente. A bolsa caiu muito. O que eu faço? Compra? Sim, compra. Sim. Mas também não é sair comprando tudo, né, gente? Não é porque está em promoção no mercado que você vai precisar, né? Eu vou aproveitar isso, que é muito importante entender o perfil do investidor, né? E ter um assessor ali por trás para te identificar. Olha, isso aqui não é para você. Isso aí. Se você
brincar aqui, olha, e tomar um prejuízo, você não vai dormir à noite, vai ter uma taquicardia. Então, acho que ajuda nesse sentido também. É o apetite que a pessoa tem ao risco. Tem gente que tem apetite zero ao risco. E tem gente que já aguenta mais alguma coisa em prol de uma rentabilidade melhor. Eu que não sou da área, escuto muito de... meu marido agora é trader. E ele, 2 meses depois, não, perdemos muito dinheiro. Investir, não invisto mais nisso. Mas é porque a pessoa quer fazer por conta própria, né? E assim, nada contra, né? Quem é trader, a gente sabe que tem muitos traders sérios. Que ganham muito dinheiro. Que ganham muito dinheiro. Só que as pessoas, elas precisam entender... que parte da vida delas elas querem se dedicar a isso. Porque às vezes você pega, né? Agora eu vou me dedicar a eu estudar aquelas ações, a eu fazer o meu próprio investimento de acordo com o curso XYZ. Só que você às vezes não está disposto a botar um dinheiro grande, porque você também não está disposto a perder todo aquele dinheiro. Então você perde muito tempo da sua vida, que ao invés de você focar no que você ganha dinheiro, no que você é bom de verdade, para aumentar a sua riqueza, você para uma boa parte da sua hora do dia para poder ficar ali fazendo as estratégias que as pessoas elas te sugerem. E aí você vai lá, pega 10 mil reais, que é um bom dinheiro, não vamos desprezar, mas para treinar, para poder entrar, comprar e vender ação. Isso daí, às vezes, no final do mês, vai te dar o quê? 300, 500 reais? Mas quanto que vale a sua hora? Então, uma coisa que é muito importante trazer para as pessoas é não despreze o conhecimento em paralelo, mas tome muito cuidado com algumas coisas que o mercado fala, que nem tudo é verdade, infelizmente. É aprender, né, a educação financeira, entender os locais ali que você pode investir, mas não esquecer que eles têm 22 anos, 15 anos de mercado. Então não é do dia para a noite que você vai abrir ali um PDF, vai estudar naquele videozinho ali do blogueiro e vai investir, às vezes, o patrimônio da sua vida ali, a segurança dos seus filhos, numa aventura. Então é ter essa consciência também, né? É verdade. Principalmente isso, né? Tem muita gente que pula a etapa, como nós falamos, né? Isso é balela. Para que eu tenho que falar da minha vida? Para que você precisa saber isso da minha vida? Só que na hora que a pessoa tem um problema de saúde, na hora que tem alguém da família com um problema de saúde, ela não tem aquela reserva de emergência porque ela ignorou, porque ela botou uma reserva de emergência muito pequena em relação ao custo de vida dela, é na hora que às vezes ela toma um baita prejuízo. Porque ela pega aquelas carteiras montadas, que sim, tem um monte de corretora, um monte de banco que já dá lá, bote aqui o seu perfil, preencha as perguntas que eu vou te encaminhar uma carteira sugerida. Não é tudo igual. É fácil você montar uma carteira, né, copia e cola, de acordo com os perfis, né, conservador, moderado, arrojado, mas no fundo, o que diferencia de você chegar no seu objetivo de uma forma eficiente, né, e eficiente não quer dizer mais rápido, quer dizer com a melhor qualidade, com o melhor tempo e com a melhor proteção. Eu acho que o que diferencia isso é quem é a Vivi. Como ela vai fazer ali, como é a renda dela, como ela vai fazer. Isso daí é o diferencial, que infelizmente nenhuma inteligência artificial, nenhuma carteira pronta, ela ainda é capaz de fazer. Por isso que eu digo que cada carteira é um DNA. Cada carteira é um DNA. É um DNA. Não vale o risco. Não vale. Voltando para holding, a gente falou sobre planejamento patrimonial, mas as pessoas acham que é só holding, seguro de vida. O que mais que a pessoa que está procurando um planejamento patrimonial pode encontrar ali? O que mais que você tem para oferecer, né, nessa jornada ali de deixar o patrimônio da pessoa segura até para uma sucessão ou para ela mesma, para a família? O planejamento patrimonial, ele é composto por alguns instrumentos, né? Quem me acompanha já me viu, já me ouviu falar, né, em algumas lives e até mesmo dentro de algumas postagens que eu fiz, que cada hora, dependendo do que seja aquele instrumento, ele vai ser necessário estar ali dentro daquela família. E a gente aqui no Brasil não tem um único instrumento que vá conseguir unificar tudo. Nem mesmo a própria holding. A holding, eu falo que ela é super completa, mas ela sozinha não é exclusiva para um planejamento da família. Por exemplo, a gente pega ali um médico que é o pilar financeiro daquela família.
A gente coloca o patrimônio dele, uma parte dos investimentos, os imóveis dele dentro daquela holding. A gente dá acesso à família dele, ao gerenciamento daquela estrutura e também faz a organização da sucessão com os filhos dele. Só que ele é o pilar financeiro. Então, a gente vai precisar unificar, muitas vezes, uma estrutura de seguro. Porque se ele sofrer um acidente, se ele ficar inválido e se ele vier a faltar repentinamente, o patrimônio apenas que ele construiu não vai ser necessário para manter o padrão de vida dele. E que muitos dele, empresários, médicos, eles têm um padrão de vida muito grande, muito alto. E fica capenga mesmo, a família fica deficiente na hora que um deles falta. Pensando ali num cirurgião. Se ele fechar o consultório para poder, sei lá, quebrar uma perna. Eu já tive um caso desse, do cirurgião ter que quebrar a perna. A gente ficou desesperado. Óbvio, ficou 40 dias sem poder operar. E assim, nem todo mundo, como você falou, tem uma organização financeira porque ganha-se muito bem, gasta-se muito. Algo que é muito tradicional, né, das famílias fazerem doação direta, doação em vida. Ah, Joyce, eu tenho uma doação em vida com reserva de usufruto. Mas dependendo da família, fazer somente a doação é um risco muito grande, porque tem impactos jurídicos que vão atingir outras pessoas que não são da sua família, mas que você vai precisar que aquela pessoa, né, um genro, uma nora, assine para você vender um patrimônio que é seu. Então, assim, a gente fala que é frágil. Ah, vou fazer uma procuração por causa própria. Tem muita gente falando isso. Às vezes só o testamento também. Só o testamento. Por isso que a gente fala que um instrumento sozinho, às vezes, não vai servir. Ah, Joyce, você está falando que o testamento é ruim? Para várias famílias, sim. Para várias famílias, ele vai causar mais confusão do que se não tivesse feito nada. E uma pergunta que fica, às vezes a pessoa é contadora, mas ela fala, eu sou contadora, eu sei montar a holding e eu vou deixar tudo pronto, mas é necessário a expertise de um advogado, né? Primordial. Tanto o advogado precisa do contador, como o contador precisa de um advogado. Eu falo que o trabalho tem que ser conjunto. A gente acaba encontrando muitas famílias que chegam lá no escritório para consertar o que começou a ser feito. Infelizmente, muitos profissionais com essa divulgação da holding fizeram alguma especialização e começaram a falar que são especialistas em planejamento patrimonial. Eu tenho mais de 5 cursos de especialização em planejamento patrimonial e sucessório, não somente de holding, mas de testamento, doação, inventário, porque eu preciso saber também como funciona no detalhe, né, para todas essas estruturas. E quando você faz somente a abertura da empresa, mas você não cuida do passo seguinte, a gente fala que são as fake holdings. E que tem muitas fake holdings por aí. E aí a pessoa acha que está segura, mas entra num problema enorme, né? E só vai descobrir lá na frente. Só pejotizou o patrimônio, né? Às vezes a família gastou um baita dinheiro, colocou o patrimônio para dentro da empresa, pagou um imposto que por vezes não seria necessário ter pago para levar aquele imóvel para dentro da empresa. E aí, na hora de ver, né, que deveria ter sido feito a sucessão direto para os netos, para os filhos, não foi feito. E aí, na hora que aquela pessoa falece, além de já ter pago tudo da holding, vai ter que pagar um inventário todo novamente. É isso. Falando em problema, Rodrigo, tem aquela premissa, né, de o INSS não vai suportar todo mundo daqui para frente, né? É verdade. Que as coisas vão ficar cada vez mais complicadas. O que você dá de indicação? O que você orienta aí para os seus clientes ou para quem está pensando em investir? Então, na verdade, o INSS ele já vem com essa defasagem há muitas décadas, né? Porque se a gente for parar para ver as famílias, cada vez nasce menos pessoas. E a gente cada vez vive mais. Então, cada vez que passa, mais pessoas dão entrada no INSS. Só que tem menos pessoas contribuindo. Então, se você não se precaver e começar a investir agora, para você lá na frente ter o INSS como uma renda, né? E você ter uma renda passiva sua, para você poder somar, para você poder manter o teu poder aquisitivo, você vai ter um susto lá na frente. Como tem pessoas já tendo hoje. A pessoa ganha 20 mil reais, se aposenta com 7.
Só que ela continua tendo padrão de vida de 20. Né? Só que aí, se ela não tiver uma reserva, um bom dinheiro aplicado, uma carteira que sustente essa posição de ela poder ter os outros 13, para continuar tendo os 20, ela vai começar a dilapidar o patrimônio, e é o que acontece com muitos clientes hoje em dia. A gente tem que começar a vender um imóvel para poder montar uma carteira, puxar uma rentabilidade para ele poder continuar mantendo aquele padrão de vida. Muitas pessoas hoje, quando se aposentam, mal pagam os seus planos de saúde. E para as pessoas que acabam deixando, né, que a ajuda chegue, no caso de deixar o assessor auxiliar, pegar na mão mesmo, muito tranquilamente a gente consegue montar um plano para que a pessoa, que é um trabalhador hoje, né, a gente troca o nosso tempo, a nossa expertise por dinheiro. Como é que a gente faz com que o dinheiro trabalhe para a gente? Ou seja, enquanto você está dormindo, o dinheiro trabalhe para você. É justamente dessa forma que a gente vai construindo. Os primeiros 100 mil reais, às vezes, eles são demoradíssimos chegar. E aí você fala assim, nossa senhora, não está rendendo nada. Mas quando chega, você começa a ver que aquilo ali dá resultado. Muitas vezes, e eu tenho um caso que é muito engraçado, que eu brinco que eu criei um monstrinho, né, com um cliente que tinha mais proximidade. Eu falei assim, gente, tudo meu que entra para o investimento, ele só sai se sair para aquele objetivo que ele entrou. Então, não adianta arrumar uma viagem no meio do nada se eu não me programei. Isso aí. E eu falei assim, tô dura, não tenho dinheiro não. Ele olhava para mim e falou assim, ai, para com isso, papai do céu castiga. E eu falei assim, não, mas... Aí eu explicava, né? E recentemente ele falou a mesma coisa, porque ele chegou no primeiro milhão dele, fiquei super, hiper feliz, e ele age, hoje em dia, com o mesmo patamar de vida, sem considerar que aquele dinheiro tá lá. E hoje eu posso falar que, assim, pro padrão de vida que ele leva, ele já tá super feliz, porque alcançou uma parte da liberdade financeira dele, e ele fala isso pra mim hoje. No outro dia eu chamei ele pra fazer um programa, e eu tenho que dar uma olhada, mas eu acho que não, porque eu tô fazendo uma obra, e a obra tá levando o meu orçamento todo. E não foi, tá? Gente, pra quem quer investir, conta aqui da Golden, onde ela tá localizada, né? Se a pessoa quer acessar, quer saber mais, conta aí onde estão os escritórios da Golden, pra gente poder já ir pras considerações finais. A Golden hoje tem 4 escritórios. A gente fica localizado aqui no centro do Rio, em Vitória, na Praia do Canto, Cachoeiro e Vila Velha. Então, hoje, a gente consegue dar uma boa assessoria para todos os clientes de uma forma muito livre de conflitos de interesses, focado realmente nos objetivos financeiros dos nossos clientes. E para quem está assistindo, aqui embaixo na legenda vai ter o link da Golden, o link do Instagram deles, então link do WhatsApp, né? Podem tirar todas as dúvidas com eles. E aí eu queria as suas considerações finais, Rodrigo, né? O que você tem para falar para quem está começando, ou para o assessor que está começando também, que é um público que vai assistir a gente também, mas para quem está começando nessa jornada de investimentos, acho que uma dica para cada um. Tá, para quem está começando como assessor de investimento é não ter pressa. Tem que começar devagar, estudando sempre, muito, todos os dias. Quando a gente fala de uma ação, é porque a gente já olhou aquela ação de cima para baixo, já virou do avesso. Por quê? Porque, na verdade, a gente tem que passar o melhor cenário, né? Então, assim, eu fico sempre... A minha esposa até fala, pô, você vai dormir tarde. É porque eu já estou vendo a bolsa lá do Japão. Entendeu? Para ver como é que vai abrir lá, para eu saber como é que vai abrir aqui. Então, assim, a pessoa tem que começar a estudar muito e não ter pressa, né? A pressa que atrapalha muitos assessores. E quem está começando a investir é saber que todo mundo pode, né? Porque se a pessoa pode comprar um iPhone e pagar R$800 de parcela, ela pode investir 300. Ela pode investir 800, né? É que assim, a gente tem que tirar primeiro a emoção e botar a razão. Porque se a gente só viver na emoção hoje, lá na frente a gente vai perder a razão. Que é o quê? Ter uma vida próspera. É isso. E você, Joyce? Diria que juntar o patrimônio com uma organização, com uma eficiência e não ter medo de pedir auxílio nesse meio do caminho, ele faz realmente chegar nessa vida próspera. Que afinal de contas a gente não trabalha só para acumular bens. Cada um de nós, né, pede ali para ter uma vida melhor, uma vida mais confortável.
E eu tenho certeza que, assim, todo mundo tem esperança que o dia seguinte vai chegar. Porque senão a gente não dormiria tranquilo. E se o amanhã chegar, a gente tem que estar com tudo organizado. Porque não adianta a gente só trabalhar para ter coisas. A gente precisa ter coisas, mas a gente também precisa estar com essa liberdade de poder trocar de emprego, de poder montar o nosso negócio, de poder fazer e estar onde a gente quiser. Excelente. Acho que dormir, né, com a cabeça tranquila no travesseiro, sabendo que ninguém espera que aconteça nada no dia seguinte, mas sabendo que você consegue dar um conforto para sua família, para um ente querido, ou até ajudar alguém em alguma situação inesperada, acho que faz a gente dormir ali quentinho e mais tranquilo, né? Então, hoje foi um papo com a Joyce Nunes e o Rodrigo Soares sobre investimentos e holding. Eu vou pedir para você que se interessa sobre o assunto para dar um like aqui pra gente, compartilhar esse vídeo com todo mundo que você acha que ele precisa aprender mais sobre investimentos, ou ele tá perdido, ou o meu pai que não sabe direito, meu avô, meu tio. Encaminha para todo mundo e a gente vai continuar aí nessa jornada. Então já siga o Rodrigo, já siga a Joyce nas outras redes sociais também, no Instagram. A gente vai deixar os cortes aqui e vai deixar esse vídeo aqui levando educação para mais pessoas. Eu sou a Viviane Faria e agradeço por esse tempo aí de vocês estarem com a gente até o final desse vídeo. É isso.